Quero saudar a todos e todas com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade, e esse é o propósito, esse é o projeto ao qual o Espírito Santo assentou na tábua do meu coração. Qual é? A leitura diária da Bíblia Sagrada para com todos aqueles que quiserem, é claro, e às vezes tem dificuldade. Nós estamos aqui nos colocando na brecha, na condição, na posição de um auxiliador, de um ajudador, de um incentivador, não apenas com palavras. Tem que ler a Bíblia. Olha, se você fizer assim, você vai ler a Bíblia em tanto tempo, não. Mas além de falar, além de orientar, além de ensinar, fazendo, lendo, meditando, dia após dia, diariamente. De segunda a sexta, 3 capítulos, 4 no sábado, 4 no domingo. Hoje é domingo e agora nós vamos ler 4 capítulos dos Salmos. Lembrando que eu atualizei a leitura de ontem por conta do Salmo 7. Então hoje, Salmos 12, 13, 14 e 15. Amém? Então você, meu irmão, de repente que está com a leitura atrasada, não desanima não. Vai mesmo nas tuas poucas forças. Não desanime. Continue perseverando, ainda que no passo do gado. Só não pare, só não desista, porque isso chama-se apostasia. Você decai, você abandona da fé. E você sabia que é um dos 3 pecados imperdoáveis, a apostasia? Ou seja, você abandonar, você decair da fé. Então peça ajuda ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Certamente Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer para que você conclua até o final do ano. Hoje, o dia de hoje que nós vamos fazer essa leitura, segundo a direção, orientação e permissão divina, 229 dias. Olha que coisa linda. Está mais perto do fim do que para trás. Você vê que tremendo? 229 dias hoje ininterruptos para a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não desanima não. Peça a Deus aí que te dê um renovo, que te dê graça, que te dê força, que te dê ânimo para que você possa concluir essa leitura e que essa leitura desse ano de 2025 venha a ser a fagulha, venha a ser a faísca, o estalo que você precisa para todos os anos você manter uma rotina diária de leitura, de estudo, de meditação nos textos sagrados. É muito importante, eu gostaria de pontuar isso. Agora você está fazendo uma leitura sistemática, livro após livro, mas depois que você já concluiu ela, você pode pegar ali um período nos Salmos, pode pegar um período do Novo Testamento, numa epístola do apóstolo Paulo, num Evangelho, mas o que você não pode é deixar de ter esse hábito de se relacionar com a palavra de Deus. Amém? Então, Salmo 12. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi, para o cantor mor, sobre Siminite. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como a prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardará, Senhor, dessa geração os livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Perceba que os Salmos ele foi escrito há muito tempo atrás. E desde aquela época, vamos dizer assim, desde que o mundo é mundo, já existiam os bajuladores, os falsos, já existiam os ímpios. Imagine agora, em pleno século XXI, mais precisamente no ano de 2025, o que tem acontecido? Eles se multiplicaram. Então, mais do que nunca faz-se necessário nós buscarmos, pedirmos, batermos, insistirmos pelo discernimento espiritual. Um dos dons do Espírito Santo, o de discernir espíritos. Perceba que eu vou fazer uma ponte agora com essa fala aqui, com o que Paulo escreve à igreja de Corinto, logo no início da sua epístola escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, se eu não me engano, deixa eu chegar nele primeiro aqui para poder falar com precisão, é isso mesmo, o capítulo de número 2, vai dizer assim, viu, 2 ou 3, deixa eu ver, é isso mesmo, 2, o homem natural
capítulo 2, verso 14 de 1 Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15 de 1 Coríntios capítulo 2. Mas o que é espiritual discerne bem. O que? Tudo. Além de discernir, ele vai discernir bem o que? Tudo. E ele de ninguém é discernido. Então perceba a importância de nós buscarmos em Deus o discernimento espiritual. E Davi, ele já tinha esse discernimento entre os bajuladores, entre os falsos, entre os opressores, entre os caluniadores, difamadores. Então, meu irmão, nós possamos buscar em Deus e pedir que Ele nos dê o discernimento espiritual em nome de Jesus. Salmo 13. Esse salmo é tremendo. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Salmo de Davi para o cantor mor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Primeira interrogação. Para sempre? Segunda interrogação. Até quando esconderás de mim o rosto? Terceira interrogação. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Quarta interrogação. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Cinco interrogações. Então, Davi inicia esse salmo, e é isso que eu quero destacar aqui, não com palavras formais, não com palavras bonitas, não com uma oratória bonita, com uma retórica bonita. Não. Ele vem indagando, ele vem questionando a Deus. Porque ele estava profundamente triste. Olha o subtítulo. Na sua extrema tristeza, ele recorre a Deus. E é isso que Deus quer. O mínimo que ele pede, que ele requer de mim e de ti é isso. Sinceridade, transparência, verdade, humildade. Não está nada bem você estar lá. Ó amantíssimo Deus da minha alma. Uma oração formal. Ó maravilhoso, excelso Criador. Não que ele não seja, não que você não possa, mas existem momentos como esse que eu estou destacando, ressaltando e orientando aqui, que Davi estava extremamente triste. Então isso soaria o quê? Falsidade, farisaísmo. Ele fala o quê? Ele vai rasgando cinco interrogações. E olha as vantagens que nós temos em ir direto ao ponto, em direto ao assunto, sem fazer rodeios. Olha o resultado agora. Atenta em mim. Ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Verso 4. Para que o meu inimigo não diga prevalecer contra ele e os meus adversários não se alegrem vindo eu vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem me feito muito bem. Então ele vai direto ao ponto e naquele momento agora ele é confortado. E aí ele começa a dizer, não, eu vou cantar, eu vou me alegrar. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai me dar essa vitória, o Senhor vai me dar essa bênção. Então, é muito importante quando nós nos relacionamos com o Senhor e também com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com a nossa liderança, nós sermos sinceros e verdadeiros. Por exemplo, Tomé era extremamente assim. Bem que todo mundo falava para ele que o crente Tomé tem que ver para crer, mas era aquele jeito dele. Ele estava sendo sempre sincero. Mas perceba, um versículo que você cita, decora aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for através de mim. Palavra de Jesus. Se não fosse Tomé perguntar para Jesus qual era o caminho, esse texto não estaria na Bíblia. Percebe? Então Davi falou assim, me mostra o caminho. Aí Jesus falou para ele assim, há tanto tempo estou com você, o Pai está em mim, vocês não veem o caminho? Não. Ó Tomé, não. Aí Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Tomé era o quê? Direto. Tomé era o quê? Objetivo. E depois ele foi até o final. Um outro episódio, Jesus se predispõe a voltar a uma determinada cidade e de lá escapou que ele ia ser apedrejado. Todos os discípulos, inclusive Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, falaram assim, mestre, há pouco nós vemos de lá, eles queriam te apedrejar. Aí quem pula na bala, quem se apresenta? Tomé. Nós iremos com ele e morreremos, se necessário for. Coragem. Então você vê, poucas pessoas destacam essas duas atitudes, essas duas falas de Tomé que eu falei para você. Você sabia? Eu já falei sobre elas na leitura do Novo Testamento, estou relembrando aqui. Então você vê, ele perguntou, aí Jesus falou onde era o caminho, quem era o caminho. E na hora que Jesus queria voltar, ninguém queria ir, mas ele foi o primeiro a se predispor. Depois todos voltaram e não aconteceu nada, nem com Jesus e nem com eles. Por quê? Porque tudo tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, sobre a terra. Salmo 14. A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Salmo de Davi para o cantor mor. Disse
o nécio, o tolo, o louco no seu coração. Não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharão em grande pavor, porque o Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, de Sião tivera vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Perceba agora que Davi, desde que o mundo é mundo, como eu gosto de falar aqui para você, e aqui eu vou te citar uma curiosidade, nesse salmo, o Salmo 14 ao Salmo 53, eles são idênticos. Depois faça essa comparação aí, ó. Estou sendo um bereano com você aí, tá? O Salmo 14 é idêntico ao Salmo 53. Depois você medita lá. Então você vê que desde que o mundo é mundo, Davi vem fazendo algumas ressalvas sobre falsidade, sobre incredulidade, sobre o ateísmo. Não há Deus. Se entregar às suas paixões, aos seus desejos, dizendo que Jesus não vai voltar no nosso cenário atual. Há quanto tempo já ouviu? Isso é balela, isso é conversa, isso é fábula. Meu irmão, essa é a estratégia do inimigo. Ele não quer que você não faça a vontade de Deus. Não é isso que ele não quer. Ele quer que você faça as suas próprias vontades. Está conseguindo me entender? Eu vou repetir. O inimigo não quer que você... tudo bem você fazer a vontade de Deus, ou você não é isso que ele quer. Ele quer que você faça as suas próprias vontades. E é justamente isso, o cenário atual que nós estamos inseridos, é o que tem acontecido. Eu não faço, eu não quero, eu não vou, eu não, eu. Vontade de quem? Humana. Vontade de quem? Própria. Mas espera aí, eu não oro o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde? Aqui na terra, ou assim na terra, como no céu? Espera aí. Tá entendendo? Tá conseguindo? Tá abrindo a tua visão aí? Essa fala nesse dia chamado hoje, sábado? Tá abrindo a tua visão? O inimigo não quer, ele não está nem aí se você está fazendo a obra de Deus ou não. Ele quer mais é que você faça as suas vontades. E você pode ver, você só faz o que você quer, quando quer, da hora que quer e do jeito que quer. Isso não é submissão, isso não é renúncia, isso é ditadura. É você governar sobre a tua vida. Isso é hipocrisia. Compreende? E desde aquele tempo, Davi já vem refutando com isso. Então a curiosidade aqui é, o Salmo 14 é igual ao Salmo 53. Depois você vai pesquisar lá, ver se eu estou sendo um bereano ou não. E o último salmo de hoje, o Salmo 15. Esse salmo é profundo também. O verdadeiro cidadão no céu. Quer morar no céu? Olha a receita aqui, ó. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é réprobo, ou seja, da pessoa má, condenada, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro, agora vai doer, hein? Com usura e nem recebe peitas. Peitas significa suborno. Contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. A palavra usura aqui é juros. E aqui eu quero pontuar algo para você e convidar você a pegar um papel e uma caneta, se você puder. Papel e caneta, papel e caneta. Eu vou pegar um lápis, que é o que está mais próximo. Eu estou identificando aqui um papel perto de mim aqui. Só um minutinho, para eu poder fazer aqui bem bacana com você. Eu tenho vários papéis aqui, só preciso me localizar. Só um instantinho, pega aí papel e lápis ou papel e caneta, que eu quero ensinar isso aqui, mostrar isso para vocês aqui na íntegra, para vocês como é sério isso aqui que eu estou te ensinando para vocês. Aqui, ó. Eu vou fazer bem grande e você pega um papel aí e faça também, tá?
você vai pegar um papel e você vai escrever CREFISU, com letras garrafais e maiúsculas. CREFISUL. CREFISU. Quero mostrar um algo para você aqui. Ensinar um algo. Quem é aluno meu já participou disso, já só vai relembrar. CREFISUL. CREFISUL. A nossa mente, ela capta algumas mensagens chamadas mensagens subliminares. Lembra que eu já falei sobre isso? Por exemplo, uma marca esportiva, ó, de material esportivo. Roupas, boné, tênis, ó. Que marca eu falei? Ó. Não vou falar porque você já entendeu. Ó, que marca é essa? Tem esse símbolo. Entendeu aí? Isso é que a nossa mente capta. Chamamos de mensagens subliminares. Eu não precisei falar o nome da marca, mas quando eu fiz o símbolo, você entendeu aí. Eu não vou falar porque você já entendeu. A sua mente pegou essa marca, uma marca de material esportivo, que tem esse símbolo aqui, ó. Lembrou? Conseguiu identificar? Ok. Quando eu estou falando, por que você está fazendo isso, pastor? Porque eu estou aqui, ó, usura. Usura e onzena são juros. Biblicamente falando, não é que Deus está falando, isso é abominável ao Senhor. E quando você pega e escreve CREFISU, eu escrevi aqui a lápis. Eu estou escrito aqui, ó. Tá vendo lá? Mas se você depois virar ao contrário e ler essa palavra ao contrário, CREFISU, sabe o que vai estar escrito aqui? Ó, aí você vem aqui, ó, Lucifer e tira o C. Ao contrário vai estar escrito Lucifer. Quem será Lucifer? Você sabe quem é ele? Ao contrário de CREFISU. E por que CREFISU, pastor? Não estou entendendo ainda, Bereano. Porque existe uma empresa chamada Crefisa, de empréstimo a dinheiro a juros. E essa empresa, um ex-pai de santo, né, segundo na época lá, ele foi falado na época, ele apresentou, que ele consagrou e tal. E aí o que eles fizeram? Eles mudaram o nome. Ela chamava-se CREFISU, como veio a público isso, eles abominaram para colocar, em vez do Sul, colocaram CREFISA. Só que a nossa mente não precisa leitor a palavra, ela capta. Então, essa empresa é o quê? É uma das empresas de ponta, tem faturado uma fortuna mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, como emprestando dinheiro a juros. E o que a palavra fala aqui no Salmo 15? Aquele cujos olhos réprobo é desprezado, mas homens que temam ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com juros, com usura, nem recebe suborno contra o inocente que faz o que faz isso, nunca será abalado. É o que vai morar no céu. Então eu quero passar isso para você, meu irmão, minha irmã, para você entender. Faz esse exercício aí. Escreve aí o que eu falei para você. Isso são mensagens subliminares. E depois, se tiver um pouco mais de desejo e curiosidade de saber sobre o assunto, vai no Senhor Google lá e pesquisa mensagens subliminares. Ou vai também aí nessas inteligências artificiais que nós temos aí, o Gemini, o Deep Slim e tantos outros que nós temos aí, Chat GPT, e coloca lá, eu quero saber mais sobre mensagens subliminares. Me dê um exemplo, e aí você vai se embasbacar em desenhos da Disney, que você assistia, lá, e tem muitas mensagens subliminares, como o Rei Leão, por exemplo, como a Cinderela, por exemplo, assim de mensagens subliminares. E nós cristãos, muitas das vezes, inocentes, diante do quadro e do cenário que nós estamos inseridos. Se nessa época, Davi já está nos alertando, muito mais agora. Então, que essa palavra ela possa vir de encontro com a tua vida e trazer um despertamento, que desde aquela época de Davi, já existiam pessoas, ainda mais agora, maldosas, maliciosas, incrédulas, bajuladoras, falsas, mas você vê que Davi chega sempre diante de Deus, buscando revestimento, buscando por livramento, buscando por um direcionamento, por uma orientação, para que ele pudesse caminhar à luz dos ensinos sagrados. E ele foi tão fiel que além de ele buscar, ele não pensou só em si, ele fez questão de relatar, ele fez questão de compilar tudo isso para que isso servisse para nós como exemplo. Tá bom? Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Essa foi a leitura de hoje. Eu gostaria que você escrevesse aí, ó. Quem está lendo vai entender o que eu estou dizendo aqui, ó. Mensagens subliminares, é a nossa fala. Aqueles são poucos que estão seguindo, mas eu louvo a Deus. Depois pesquisa lá, mensagens subliminares, ok? Essa é a nossa fala hoje. Deus abençoe, a paz do Senhor.